Em segunda discussão e votação, projeto de lei número 78/2024, contido no processo número 98/2024, de autoria do vereador professor Zanquim, que dispõe sobre o estabelecimento de parcerias entre o município de Caxias do Sul e cidades irmãs e da outras providências. O relator é o vereador Adriano Bressan. Com a palavra o relator. Peço a dispensa, senhor presidente, ter lido na sessão anterior. Dispensa concedida. Então, em discussão. Peço a palavra, senhor. Com a palavra, vereador professor Zanquim. Que fala na tribuna. Eu tenho quantos? 5 minutos? Senhora presidente, caros colegas, é com satisfação que a gente apresenta esse projeto chamado Cidades Irmãs. Na economia, na matéria de economia, existe uma expressão semelhante chamada cidades primas. Mas o sentido econômico é o mesmo. É estabelecer relações econômicas, sociais, para que haja um intercâmbio entre cidades irmãs. Hoje, pelo projeto de lei 78/24, de minha proposição, a iniciativa é criar laços com cidades irmãs e um conceito que nasceu em 1956, nos Estados Unidos. Desde então tem sido adotada por milhares de cidades em mais de 120 países. A ideia é, gente, cidades que possuem um projeto de lei específico de cidades irmãs podem ter redução tributária. Porque quando a gente tiver uma parceria com Detroit, por exemplo, e formos trazer aqui equipamentos, treinamentos, produtos, enfim, existe uma tributação normatizada pela CVM e que o Banco Central absorve, que é em média de 34%, 35% até 37%. Contudo, as cidades que possuem lei específica, essa tributação pode reduzir a casa de 3%, 4% ou 5%, na média de 3%. Então, esse intercâmbio global que hoje todas as cidades no mundo buscam é trazer desenvolvimento regional para a educação, escolas, universidades. E o principal objetivo dessa lei, senhora presidente, caros colegas, é incentivar a busca por parcerias internacionais e recursos para iniciativas locais. Existem muitas cidades no mundo e no Brasil que são parecidas. Se falarmos, por exemplo, de Gramado e Campos do Jordão, né, são muito próximas. Chama-se isso de APL, Arranjo Produtivo Local, ou cluster, cidades que são muito próximas. Então, esse é o principal fim dessa lei. Ela tem um fim social e busca uma rede de colaboração e intercâmbio global. Hoje, o Brasil ainda tributa esse tipo de intercâmbio a casa de mais de 30%, vereador Scalco. E não podemos continuar com isso. Então, essa lei possui um objetivo muito claro de benefícios e intercâmbio. Dessa forma, como fez Detroit e outras cidades americanas, acabaram se recuperando e desenvolvendo. Buscamos, então, incentivar o intercâmbio cultural, o intercâmbio educacional, a cooperação econômica, parcerias em projetos sociais, cooperação em saúde e meio ambiente, intercâmbio esportivo, que é muito importante para o desenvolvimento de uma cidade, cooperação técnica e científica, facilitação do fluxo de pessoas entre as cidades, a busca do progressivo estreitamento das relações culturais, educacionais, comerciais e outros. Por exemplo, se quisermos trazer uma amostra de arte, de quadros, de uma cidade, enfim, irmã, toda essa movimentação, essas peças, possui tributação. E o Brasil ainda hoje, tributa, com perdão da redundância, na casa de 37%. Esses produtos, essas peças, esses serviços, esses intercâmbios. E o objetivo dessa lei é essa, ou seja, as cidades que possuem lei específica,
tem uma redução significativa e só teremos benefícios para todos, principalmente no desenvolvimento da nossa cidade. É muito importante o que se chama na economia e administração usarmos do benchmarking. Benchmarking é mais ou menos copiar as melhores práticas dos nossos concorrentes ou dos nossos colegas. Quando algo é bem feito, não custa nada a gente copiar para o bem da nossa cidade. Essa é o grande objetivo, senhora presidente, desse projeto de lei 78/2024 e principalmente incentivar a relação entre as cidades que forem especificadas. Nesse ponto, então, o principal objetivo é essa grande redução tributária e incentivo a estabelecimentos das cidades irmãs. Era isso. Obrigado, senhora presidente. Peço a palavra, presidente.